41, né, e eu coloquei que hoje eu daria uma continuidade, né, com o Salmo 46, e o Salmo 41, nós vimos ali que Deus nos dá uma instrução, ele faz chama uma ação, ele mostra as lutas que a gente passa e ele traz sempre um resultado, né, para nós e termina sempre com adoração. E ali no versículo, deixa eu ver se eu marquei aqui, conexão do 41 e do 46, agora vai ser o 46. Bom, enfim, eu não vou pegar tudo de novo, 41, então vamos para o 46, vamos ver novamente. Enquanto você coloca aqui, já colocou, fecha os seus olhos aí. Senhor, fala conosco, Pai. Continua falando na tua palavra. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos de discernimento. Precisamos, Senhor, receber algo da parte do Senhor nessa manhã. Nós viemos aqui para te adorar, ó Deus, para entregar a ti o nosso sacrifício de louvor e adoração e para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala profundamente ao nosso coração, Senhor. Vai sair daqui diferente da maneira que entramos. Possamos realmente, verdadeiramente encontrar nesta manhã um caminho, ó Deus, para as áreas da nossa vida que estamos perdidos, que o Senhor nos ache, nos encontre e nós possamos andar na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Os salmos, eles são cânticos, né? Então, é uma pena que a gente não sabe em que tom que é os salmos, senão eu ia cantar ele aqui para vocês, né? Mas como não sei, vamos fazer, né? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Essa pausa aqui significa pare e reflita. Esse pedacinho que você lê é uma pausa mesmo, né? Algumas vezes vai estar escrito selar. Selar é pausa em hebraico, tá? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pare, reflita nesse trecho. Já volta aí. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E por fim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nesse salmo, nós vamos encontrar aqui 3 blocos bem importantes. Repita comigo assim: está e faz. De novo: está e faz. Tá? Então, no primeiro bloco, nós encontramos, né, eu ouvi essa ministração lá no Jesus Cop, né, a igreja de Bragança Paulista, do Douglas Gonçalves, né? Eu achei muito interessante aqui, passou um esboço ali, né? Eu falei, realmente isso é muito importante, eu quero ministrar isso para a igreja, né? Mostrando que Deus, ele então fala primeiro no versículo, ele é o nosso refúgio. Você vê no versículo 5, Deus está no meio do seu povo. E você vê no versículo 8, as obras que ele faz. Quando nós conhecemos a Deus, você caminha num terreno mais seguro. Deus, ele não quer que você caminhe cega. Você caminhe sem saber quem está contigo. Por isso que ele se revela nas Escrituras Sagradas. Quando você encontra na palavra de Deus o caráter de Deus, você sempre vai trazer, isso vai trazer para você segurança de quem é o Deus verdadeiramente que te ama e que quer te salvar. Você vai encontrar no caráter de Deus
fazer. A gente gosta de citar, né, os feitos dos homens que tiveram fé na palavra. Mas por que que eles tiveram fé? Agiram daquela forma? Porque eles conheciam ao Deus que eles serviam. Você vê, o Jonas citou, meu filho Jonas citou aqui o Jó, né? O Jó falou assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O Jó falou assim, receberia eu de Deus o bem e não o mal? Ele sabia que o Deus que ele servia, o único Deus que existe, o Deus que ele servia, se estava lhe fazendo mal, naquele momento, é porque precisava. Ele sabia que quando ele recebeu o bem de Deus, ele era muito rico, riquíssimo. É porque Deus queria que fosse daquela forma. Então, essa é a conformidade. É nós estarmos conformados com quem Deus é. Isso não quer dizer que você deva viver uma vida de fracasso, uma vida de problemas, e não correr atrás. Porque a mãe Inês deu aqui, bem interessante aquela parábola, que a viúva tinha uma necessidade, o que ela fez? Resolve meu problema, resolve minha causa, me ajuda, eu preciso de ajuda, por favor me ajuda. Ela estava sempre buscando uma ajuda. Isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar. Tem. Você confia em Deus e por isso você busca Ele. Jesus falou, busquem a Deus. O tempo todo nós temos que buscar. Orem sempre, ele diz na palavra dele. Então, eu preciso conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus que a gente deve. Eu vejo com pesar, às vezes, algumas pessoas que elas começam a andar no caminho, recebem alguma bênção, e elas são todas animadas de receber uma bênção. Teve uma pessoa no passado que ela começou a frequentar aqui e ela na mesma semana arrumou um emprego. Ela falou, nossa, eu não largo mais esse Deus, porque arrumou um emprego. Só que passaram aqui um mês e pouco, ela foi demitida do emprego. Ela parou de vir para a igreja, porque ela não conhece Deus. Deus agora é carteira assinada? Deus agora é conta bancária? Falta o quê? O entendimento de quem realmente Deus é. Então, a primeira parte do Salmo, que é do versículo 1 até o 4, fala, Deus é refúgio. É um lugar para você se proteger, se refugiar. Você se sentiu inseguro, você vai a um refúgio. Você encontra em Deus esse refúgio. Isso não quer dizer que lá fora não vai estar tudo tumultuado. E às vezes o lá fora está no cômodo do lado da sua casa. Mas aqui dentro, você tem que entender que Deus ele é o seu refúgio. Você se sente seguro. Deus é fortaleza. Quer dizer, se o inimigo vier bater contra a sua porta, bater contra a sua parede, ela não vai cair. Porque Deus é fortaleza. Uma fortaleza, ela traz a característica de que ela é forte, de que ela não é violável, de que ela é segura. E Deus é a nossa fortaleza. Eu tive algumas visões na minha casa, numa época que a gente ministrava muito casais, né? E olha, irmão, vou te contar um negócio, viu? Ou o ministério é difícil ministrar casais, ou a gente passa luta, porque a gente mexe com muitas questões espirituais, você entra em muitos terrenos perigosos. Eu lembro que eu estava orando com a minha esposa e mais um casal de líderes lá, e Deus me mostrou aqui em cima da minha casa, Deus mostrou em cima da minha casa tipo um véu, assim, tipo uma cobertura, e milhares de setas caíram em cima daquela cobertura, só que batia na cobertura e não entrava. Né? Refúgio, fortaleza. O inimigo ele vem contra você, só que ele não consegue vencer a fortaleza porque Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Aleluia! Refúgio, você está tranquilo e seguro, porque você pode estar numa fortaleza tremendo de medo, né? Você pode estar na fortaleza ali morrendo, chorando, se despedaçando ali. Então, você não está no refúgio, você está morrendo de medo.
em volta existe uma fortaleza. O inimigo vem e bate, o inimigo vem e grita, ele urra, ele vem e ruge como um leão, que ele não é um leão desdentado, fracassado, mas ele ruge. E você pensa que ele vai te pegar, mas você sabe que ele não vai conseguir porque você está cercado por Deus, pela fortaleza de Deus. Posso fazer um glória a Deus? Glória a Deus. Isso é Deus. Amém. Refúgio, fortaleza. Outra coisa, auxílio sempre presente na adversidade. Ele é auxílio. Você tem limitações na sua vida que você não faz sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. E Deus, ele é auxílio. Você ainda está engateando em certas áreas, ele está te pegando, está te protegendo, está te ensinando, está te orientando, está te encaminhando. Ele é auxílio porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. O grande erro nosso é amadurecer, no sentido ruim da palavra, e achar que a gente não precisa mais de Deus. Você se torna autossuficiente. Ah, não preciso mais. Essa área eu já domino. Bate no peito e vai sozinho. Não é assim que deve ser. Eu já aprendi a pregar. Sei pregar já faz 30 anos que eu prego. Mas cada vez que eu venho aqui, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, eu não sei. O que eu falo? O que eu faço? Como é que é? Me dá orientação. Eu não acredito em mim. Eu não tenho capacidade. Eu peço a Deus um auxílio. No trabalho, quantas vezes eu já não preparei tudo. Falei, Deus, eu tenho quase 40 anos de experiência na minha profissão. Já pedi tudo que você puder imaginar em programação de computadores. Mas eu paro e falo, Senhor, como que resolve isso? Eu oro a Deus, eu peço auxílio de Deus. Casamento, 35 anos casado. Eu não sei o que é esse casamento ainda. Tem hora que eu paro assim, meu Deus, para que lado que vai? Como é que é a sua filha? Dizem que a Adão era feliz demais, aí Deus mandou ele casar. Brincadeira. Não é bom que o homem esteja só, né? É bom demais o casamento, mas traz junto desafios contínuos. Sabe por quê? É que a gente não é a mesma pessoa. Você muda toda hora. Toda hora a gente está em mudança. E aí você tem novos desafios a enfrentar. Então, Deus é o seu auxílio em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Você tem que confiar nele. Então, eu conhecendo Deus, eu reconhecendo o caráter de Deus, isso me traz confiança de quem Deus é. O verbo? Deus é. Ele é sempre presente na adversidade. Isso daqui muita gente tem dúvida disso. Esse versículo 1 aqui está no 1 aí? Tá, né? Sempre presente nas adversidades. Tem muita gente que duvida disso. Porque na hora que está na luta, acha que Deus não está ali com ele. Mas está. Você pensa que ele não está. Mas se você tem Deus no seu coração, se você tem a Deus na sua vida, ele está ali, mesmo que você não veja. Ele está trabalhando, sempre ele está trabalhando. Ele nunca deixa de trabalhar. Foi Jesus que disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então ele está sempre trabalhando, até nos seus momentos de adversidade. Mas pastor, eu estou perdendo. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Mas pastor, eu estou doente. Mas pastor, não está dando resultado. Deus está te ensinando alguma coisa, tenho certeza disso. Claro, né? Se você está numa luta porque você foi rebelde, se você seguir um caminho que Deus mandou você ir, se vira, negão. Mesmo assim, Deus vai te ajudar. Porque ele é bom demais. Ele é misericordioso. Mas você está na luta porque você quis. Tem essa luta aí, né? Senão tudo parece que a gente, primeiro, joga tudo nas costas do diabo. É o diabo, não, porque é o inimigo, porque o inimigo está chorando lá no cantinho, todo mundo foi eu fiz isso. E muitas vezes foi você mesmo que entrou naquela cilada. Eu sempre digo que Deus não é GPS, não, que ele recalcula a rota, né? Você errou o caminho, ele recalculando a rota, ele vai te levar. Não. Deus manda você se arrepender e voltar quando você caiu e começar
de novo lá de trás. Mas ele está ali trabalhando. Então, de certa forma, ele está contigo. Porque até quando você está torto, está fora do caminho, ele está ali trabalhando para que você se arrependa e volte ao caminho correto. Então, ele é sempre presente na adversidade. Versículo 2. Por isso, não temeremos. E aí vem situações aqui de grande caos no mundo, no versículo 2. Ainda que a terra trema. Pensa, aqui no Brasil não tem, né, terremoto. Mas só de ouvir falar, você já treme o coração. Eu imagino que, pensa, você constrói uma estrutura assim, com sapato, fundação, viga, coluna, bonitinho, você pensa, isso aqui é seguro, né? Está me segurando. Agora pensa, você está aqui, de repente a parede começa a fazer assim, gente, o chão. Meu Deus, eu fico pensando nas pessoas que sofrem terremoto, que terror que deve ser isso. Você perde totalmente, não tem para onde você vai correr. Não tem para onde correr, a terra inteira está tremendo, né? E lá em Israel tem terremoto, em muitos lugares do mundo tem terremoto, e nós estamos aqui numa terra tão abençoada, não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão, né? Não tem tsunami, né? Então a gente não sabe muito bem o que é isso, mas você consegue pelo menos imaginar. Você já deve ter visto na televisão, aí na internet, quando um terremoto vem, cai todas aquelas estruturas, morre um monte de gente, fica soterrado. Agora, quando eu tenho Deus, ainda que a terra trema, os montes afundem nos mares, você não vai ter medo, porque você tem entendimento do caráter de Deus. Você sabe que Ele é o teu ajudador, é o teu auxílio, é o teu cuidador. Ele é poderoso. Amém? Terra trema, montes afundam, águas estrondem, versículo 3. Ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aqui está uma pausa. Então, as catástrofes que acontecem na terra, não é porque Deus errou na maneira que Ele construiu o mundo. É porque o mundo foi amaldiçoado pelo próprio pecado. O pecado entrou no mundo e o mundo foi amaldiçoado. Mas não foi assim que Deus criou. Deus criou tudo perfeito. Só que o homem se desviou dos caminhos de Deus e o mundo, como diz a palavra, está morto, jaz no maligno, está posto no maligno. O inimigo ele só sabe fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Tem uma 4ª coisa que ele faz, que ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, o mundo está dessa forma. E eu digo, vai piorar. A tendência é piorar, é ir piorando, não é melhorando, é ir piorando. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que catástrofes vão acontecer no mundo, que o coração dos homens vai se derreter de tanto medo, de tanto pavor, de coisas que vão acontecer. Você olha ali o 6º selo do Apocalipse, você vê ali caindo pedras de fogo do céu, né? Pode ser esses milhares de satélites que estão em volta da Terra, pode ser meteoro, pode ser anjo, demônio, enfim, coisas vão acontecer aqui na Terra, e que a Terra vai ficar totalmente abalada com as coisas que vão acontecer. Mas aqueles que estiverem protegidos no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, aqueles que entendem que Deus é refúgio e fortaleza, não vão se abalar com nada disso. Estaremos protegidos pelo Senhor. Amém? Ainda que caia um meteoro na sua casa, você está protegido pelo Senhor. Porque o Senhor é o teu refúgio, fortaleza, auxílio, e você não temerá. Porque o medo realmente, como o Jonas falou, é uma coisa que acaba com a gente. O medo é uma coisa que vem prevendo algo que não aconteceu. Isso é medo. Igualzinho fé. Fé é uma coisa que você espera prevendo algo que não aconteceu. Só que a fé te enche de esperança e de força e o medo te derruba, te abala. Quando você tem medo, teu corpo solta no seu sangue diversos hormônios, diversos substâncias. Paralisa, né? Paralisa. Você fica modificado. Seu corpo inteiro fica modificado, porque medo é uma coisa muito forte. E acontece com qualquer pessoa. Pode acontecer.
acontecer. Mas o que acontece? Você se volta para Deus, você declara a palavra de Deus, e aí é onde muita gente erra. Você está numa situação de medo, de angústia, que a pessoa faz, se fecha num caramujo, vai para um canto, não faz nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar quem Deus é. Naquele momento de medo, de tristeza, de angústia, você fala, não, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro. Senhor, eu posso confiar em Ti, porque o Senhor é poderoso. O Senhor Deus, o Senhor tirou, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo, eu estou esperando em Ti, Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu porém não serei atingido. E você declara a palavra do Senhor contra aquele sentimento de medo. Ter medo não é o problema é o que você faz com o medo. O verdadeiro amor, diz a palavra do Senhor, lança fora todo o medo. Medo é uma coisa que te trava, que te paralisa. Medo de avançar. Olha seu irmão que está do lado. Medo, não, menos isso. Medo é uma coisa que te paralisa. Tem gente que não consegue arrumar um emprego, não consegue crescer na vida, não consegue casar, não consegue manter um casamento, não consegue fazer nada porque está com medo do que vai acontecer, medo dos desafios que tem que enfrentar. E nós temos a maior de todas as bênçãos, o Espírito Santo de Deus, para nos orientar, aconselhar, conduzir, orientar em todas as situações. Nós temos a palavra de Deus. Se você medita nessa palavra, você encontra as respostas que você precisa para a sua vida. Esse aqui é o maior tesouro que Deus deixou para nós aqui nessa terra. O livro mais perseguido da história. Mas ele continua aqui, ó, vivo. O livro mais testado. Como testam esse livro? Vamos achar um defeito, vamos achar uma falha, vamos achar uma coisa que não se cumpriu. Não consegue, porque esse livro se cumpre no detalhe do que está escrito aqui. Se esse livro fosse mentira, não aconteceria nada de errado conosco em tentar praticá-lo. Pelo contrário, só coisas boas que ele ensina. Mas se ele for verdade, e eu sei que ele está te ensinando o caminho da vida eterna, o caminho da morte eterna. Então eu preciso entender o seguinte: Deus deixou para nós o seu caráter revelado nas Escrituras. E é aqui que eu vou encontrar Deus. As pessoas querem encontrar Deus num milagre. Né? Jesus falou assim: vocês estão me seguindo não porque vocês me amam, mas porque eu multipliquei o pão e vocês encheram a pança. Vocês comeram o pão, por isso vocês estão vindo atrás de mim. Jesus não deve ser buscado pelas coisas que ele pode me dar. Jesus deve ser buscado por quem ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Deus é, amém? Amém. Ele é esse ser poderoso, maravilhoso. Segunda parte, do 4 até o 7. Deus está. Onde que Deus está? Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força. Veja só, nessa segunda estrofe aqui dessa música, nesse Salmo 46, fala onde Deus está. Deus está na cidade santa. Então Deus está lá em Jerusalém, pastor? Mas Deus não está aqui na comunidade do Parque Esplanada? Tá. Mas onde Deus está verdadeiramente? Dentro do seu povo. Deus habita dentro do seu povo. Deus, ele está, e por causa disso, versículo 5, volta lá, por favor. Deus está na cidade dele. Deus está na habitação dele. Tem um versículo maravilhoso que fala que Deus
não habita em templos feitos pela mão dos homens. Deus não habita no templo de pedra. Deus habita dentro do seu povo. Jesus falou, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você. Então Deus está dentro de nós. O que nós fazemos aqui foi o que o Diácono Carlos falou. Nós viemos aqui adorar a Deus em comunidade. Isso não tem como deixar de fazer. Isso é ordem do Senhor. Mas Deus está com ele lá na hora que ele está aceitando o porcelanato. Deus está com ele na hora que ele está lá fazendo um drywall, na hora que ele está dirigindo. Deus está contigo lá na sua casa, Deus está contigo lá na escola, Deus está contigo quando você está andando na rua. Deus está em você o tempo todo. E é onde eu preciso redobrar a minha vigilância, porque é um Deus santo e pede de nós santidade, pede de nós vigilância. Não é dentro da igreja, porque dentro da igreja eu não faço, só como vocês estão lindos. Todo mundo aqui tem cara de santo. Né? De santo, né? Eu e todos nós. Ô, glória. Só falta uma auréolzinha com esse cabelo. Cada um de nós. A gente vai assim, né? Mas que é todo mundo santo. Mas e na hora do seu dia a dia? E na hora que alguém cutuca você? Você é a onça que foi cutucada com a vara curta? Aí a onça brota? Aquele grito, aquele berro. Agora, se você olhar assim e falar, ei, Jesus está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui. Ai, que vergonha. Ele está aqui me vendo, tá? Está aqui me vendo. Aí você segura o grito, segura o xingo, fecha os olhos para não ver corrupção, controla a sua mão para não fazer coisa errada. Não adianta você falar, eu sou crente, mas minha mão não é não, está bem. É, né? Eu sou crente, mas minha boca não é não, todo mundo não sei. Se você lembrar que Deus está dentro de você, você vai até errar. Mas você vai ficar com maior vergonha. Vai ficar vergonhoso. Senhor, Senhor, eu pequei de você. Errei. Ai, Senhor, me perdoa. Porque você sabe que Ele está. Né? Então Ele está. E a grande bênção dele estar em nós é que a cidade onde Ele habita, aonde Deus está, não há abalo. A estrutura, a segurança. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, onde parece que ninguém mais tem segurança de nada. Parece que está todo mundo inseguro, todo mundo abalado, todo mundo em depressão, em ansiedade, todo mundo preocupado demais com as coisas. Onde Deus habita não pode ser assim. Deus habita dentro de você. As circunstâncias que acontecem do lado de fora não podem te abalar. Porque onde Deus está, alguma coisa acontece. Se você olhar lá até para o momento da crucificação de Jesus, onde ele estava sendo preso ali, xingado, cuspido, o tempo todo açoitado, sangrando, arrancando pedaços da carne dele de tanta chicotada que ele levava, você vai encontrar várias coisas que aconteceram ali, onde Deus está, até no meio do caos, do aparente caos, coisas, bênçãos acontecem no meio daquele caos. Então, creia que Deus está no meio do seu povo. Bem? Terceira parte. Venham, 8, né? Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos. Seus feitos estarrecedores na terra. Deus paz. Lembre-se que agora Deus paz. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Volta para ele, seu versículo 8. Deus paz. Aqui
bastante importância. Vejam as obras que ele faz. Analise. Você, quando vai julgar no bom sentido alguém, você vai avaliar, vai julgar, né? Deixa eu falar pra você. Vai avaliar alguém, você olha o fruto da vida dele, você vê o que ele faz. Né? Quem quer casar aí? Levanta a mão. Quem quer casar aí? Mas não. Quem quer casar? Levanta a mão. Pode levantar, não é pegadinha não. Não é pegadinha não. Não é hoje, né? No futuro. Quando você for casar, você vai procurar ver, né? Você vai ver se a menina, né? A menina tem ali aquelas características que te agradam. Você vai analisar o que ele faz da vida, o que ela faz da vida. Né? Se você falo sempre, né? Faz as contas lá, né? Verifica lá os positivos, os negativos, passa a régua, faz a conta. Se der saldo positivo, opa, tá. Tem chance. Né? Agora, os negativos, você olha assim, às vezes eu saldo positivo, mas esse negativo aqui eu não suporto. Isso aqui eu não suporto. Então, mesmo que tenha 10 qualidades, mas você não suporta determinada coisa, não vai não. Vou te dizer, depois de casar, só piora. Só piora. Né? Mas enfim, não tem ninguém perfeito também. Mas você vai analisar, você vai avaliar. Então, com Deus não é diferente. A gente analisa a criação de Deus. Olha o tamanho do poder de Deus, a criação, tudo que Deus fez é tão grande, tão maravilhoso. Então, eu preciso ver. Ele chama, aqui o salmista, no versículo 8, ele fala: venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Então, quando eu vou prestando atenção em quem Deus é, isso gera em mim confiança. Você tem um irmão mais velho chamado Jesus, que é poderoso, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, ressuscitou e vai também nos dar vida eterna. Vejam as obras de Deus, vejam se você pode ou não pode confiar. Quando você estiver numa situação de dificuldade, você vai se lembrar que Deus ele é poderoso, porque o que ele fez já provou o quanto ele pode. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus como é que é mesmo? Deus, aquele a quem a seu próprio filho, aquele que nem a seu próprio filho poupou, Deus não poupou nem o seu próprio filho. Como não nos dará, juntamente com Jesus, todas as coisas? Muito bom. Vamos ver para nós. 8h32. Só para... Eu sei que tem uma palavrinha importante que eu estou comendo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não se entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Entendeu? Então, Deus já deu prova do seu amor, ele tirou aquilo que ele tinha de mais precioso e sacrificou no nosso lugar. Como eu ainda posso desconfiar desse Deus? As obras que ele faz me mostram quem ele é. As obras que ele faz me mostram que eu posso confiar nele. Por isso que ele fala: entrega os seus caminhos ao Senhor. Espera, confia nele, que o mais ele fará. Quanta gente não vem para a igreja, não anda nos caminhos do Senhor, não se firma, está desconfiado, está desconfiada do Senhor, está desconfiada de que ele sabe o que ele faz. Se ele estabeleceu dessa forma, é porque ele sabe o que é melhor. Ele criou a igreja, ele criou a palavra dele, ele criou o sistema. Foi ele que criou esse sistema de adoração a ele. Não foi nenhum líder. Não, ele veio mesmo da glória, ele avisou, falou: é para ser dessa maneira. Aquele que me busca acha. Aquele que adora, me adora, é meu filho, é minha filha. Aquele que se arrepende é perdoado. Não tem pecado que Deus não perdoe. As obras de Deus mostram o quanto ele é poderoso e cuida de nós. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Versículo 9. Ele dá fim às guerras
os confins da terra. A gente vive num tempo turbulento, de guerra, está tudo quanto é lado. E há um ponto de atenção para nós agora, que a guerra que está acontecendo no Oriente Médio é a guerra mais importante de toda a terra. Porque tudo que se cumpre na palavra de Deus, se cumpre lá em Israel, em volta de Israel. Então, aquela guerra que está acontecendo em Israel contra o Hamas, Israel contra a Síria, Israel contra o Irã, Israel contra o Hezbollah, Israel contra o mundo todo praticamente. Ali é um ponto de atenção. Porque Jesus falou, quando vocês ouvirem de guerra e rumores de guerra, sejam atentos. Então nós estamos... E não adianta ter uma guerra aqui no Brasil contra o Paraguai. Porque não é aqui que as coisas vão se cumprir, é lá. Então é tempo da gente buscar Deus, porque os dias estão próximos. Jesus falou, quando vocês virem essas coisas, os dias estão próximos de se cumprir. Aleluia. Ele vai dar fim a todas essas guerras. A Bíblia diz que Jesus vai descer da glória em poder e vai cancelar todos os seus inimigos. De uma vez só, todos os inimigos de Deus vão ser destruídos. Naquele momento vai ter dois times. Aqueles que estão com Deus e aqueles que estão sem Deus. Não tem terceiro time. Só tem dois times. E ele vai chamar os seus para si e vai destruir todos os seus inimigos. Então o nosso Deus, ele dá fim às guerras, quebra o arco. Eu sempre gosto de orar, você já deve ter visto eu orando isso daqui. É aquele que quebra o arco, que despedaça a lenha, a lança e que queima os carros do inimigo no fogo. E quando eu oro dessa forma, eu estou declarando para mim mesmo quem meu Deus é. Quando eu oro dessa forma, eu estou declarando para o adversário, falando, não mexe comigo não, rapaz. Não mexe comigo não, porque o meu Deus é poderoso, ele quebra o arco, corta a lança, despedaça. Você vem aí com poder contra mim, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você ora dessa forma. Mateus 24, 26, fala, quando vocês ouviram falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. O resultado é que essas coisas acontecem. Essa ainda não é. Isso, exatamente. Então nós estamos aí. Guerras, rumores de guerra, mas não tenha medo. Deixa com Deus. Então, é para a gente ficar atento. Deus é tão bom que ele não vem assim de surpresa nesse sentido, né? Ele está dando sinais. O arrebatamento vai ser sem ninguém esperar. Mas os sinais eles estão aí para a gente ver. Ele dá os sinais para a gente saber que a gente deve estar cada dia mais próximo dele. Versículo 10. Esse aqui é um versículo muito forte. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Parem de lutar com a sua força. Confia mais em Deus, ora mais. Busca mais em Deus. Espera mais no Senhor. Entrega mesmo a sua vida. Você tem medo de entregar a sua vida ao Senhor? Você tem medo de cair de cabeça na igreja, de se batizar, de ser cheio de Espírito Santo, de buscar o dom do Espírito, mas fica lutando com a sua força para fazer as suas próprias coisas. O Senhor está dizendo para você, pare de lutar sozinho. Lute comigo. Ande na minha presença. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele. Pare de lutar sozinho. Pare de achar que você consegue, você não consegue. O inimigo vai te derrotar porque ele é um ser maior que nós. Espiritualmente, ele tem poder sim. Ele foi tentar até Jesus. Ele pegou Jesus, tirou daqui, colocou lá em cima do pináculo do templo. Olha o poder que esse ser tem. Então, eu sozinho não consigo vencer o meu adversário. Mas com Deus eu consigo, porque Ele vence todos os nossos adversários. Nossos adversários são os adversários de Deus. Pare de lutar sozinho. Saibam que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Serei. Para o mundo, ainda não aconteceu. Para nós, pela fé, já aconteceu. Mas o mundo ainda não viu isso daqui. Mas vai chegar o dia em que Deus será exaltado em toda a terra. Tem uns blasfemos aí que falam que Jesus pode voltar, que ele pode voltar, que eles vão matar ele de novo. Já vi, tem uma torcida de times gritando isso uma
terror que é o mundo longe de Deus. Mas ele vai voltar. E não vai voltar como um cordeirinho. Ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. General de guerra, Senhor dos exércitos. Esse é o Jesus que vai voltar. Finalizando, versículo 11, resume o salmo todo. Ele fala quem Deus é. Ele fala que Deus é, que Deus está e que Deus faz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Então, creia. E, para finalizar, João 14, do 18 ao 21. Uma palavra de Jesus na sua oração, antes de ele ser crucificado, ele disse assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e lhe revelarei mais. Veja só, versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Veja só, Jesus e o Pai são um só. Jesus e o Pai estão em nós. E nós estamos nele. Aleluia. Dessa forma, tudo isso que eu preguei se cumpre. O versículo 21 fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Sabe por que eu estou falando isso bem claramente, irmão? Porque a Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia não é uma caixinha que você vai lá, pega uma promessa, lê aquela promessa e sai, né? Não, a Bíblia ela é completa. O Senhor nos chama para sermos filhos. O Senhor nos chama para fazer parte da família dele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz que os obedientes são os que realmente amam Jesus e são amados do Pai. E por causa disso recebe a revelação de quem é Jesus. Você não é órfão. O Senhor, Ele quer nos adotar. Ele quer te transformar. Ele quer te dar vida eterna. Jesus está no Pai. Nós estamos em Jesus, Jesus em nós, desde que sejamos obedientes à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Arrependa-se hoje, porque chegou o reino de Deus. O reino de Deus está aqui nesse momento. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pela ignorância de lutar sozinho. O Senhor fala para ti: pare de lutar sozinho, sozinha, e venha para os meus caminhos, venha para a torre segura, venha para a fortaleza, venha para o refúgio, esteja nele, que ele estará em você. Deixe que ele lute essa guerra emocional que você trava dentro de si. Deixe que ele te console, que ele te conforte. Deixe que ele te dê esperança. Deixe que ele resolva as suas causas. Deixe que ele seja Deus na sua vida. Ele sempre será Deus. Mas ele está te chamando para que ele seja Deus na tua vida. Ele nunca deixará de ser Deus. Mas ele quer ser Deus na tua vida. Nesta manhã, arrependa-se de andar sozinho. Nesta manhã,
Arrependa-se de não entregar sua vida a Ele. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Haverá um dia em que tudo se abalará, em que a terra será transtornada, mas aqueles que estão nos braços do Pai não sofrerão nada, porque o Senhor é a nossa força. Pai querido, abençoa a cada um que ouviu tua palavra, que haja entendimento, não porque eu falei, mas porque o teu Espírito Santo é aquele que o convence. Que o Senhor faça tudo novo. Senhor, que o Senhor faça essas vidas novas. Todos nós precisamos de Ti. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. E aquele que ainda não entregou a vida ao Senhor, Pai, possa ter sua vida transformada nesta manhã. Em nome de Jesus, entra nessa vida, entra nessa casa, transforma, ó Deus, de dentro para fora e faz tudo novo, Senhor. É a minha oração, Pai, o meu clamor, em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra, confia no Senhor, entrega seus caminhos, frequente a igreja, seja batizado, ande nos caminhos do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Estamos aqui para te receber. Tente suas mãos. Diga assim: Deus é meu refúgio, a minha fortaleza. Diga assim: Deus está habitando no meio do seu povo. Diga assim: eu quero parar de lutar sozinho e andar